Oi, gente, então voltamos, vamos falar de propriedades dos modelos de simulação, tá? Então, no que se refere aos modelos matemáticos para simulação de computadores, esses são então constituídos por 4 principais elementos, tá? Componentes seriam um desses elementos, as variáveis seriam outro elemento, parâmetros e as relações funcionais. Então ali, quando você montou ali no exemplo anterior, você entendeu de componentes, variáveis, parâmetros e relações funcionais, tá? Então, um componente vai representar parte desse modelo sobre o qual então são realizados os estudos de simulação, tá? Os componentes tendem então a variar largamente, então dependendo do sistema que a gente está simulando. Por exemplo, um sistema de gerenciamento de redes pode ser considerados componentes os objetos gerenciados, tá? Os agentes de gerenciamento e as aplicações de gerentes. Variáveis, essas variáveis podem ser do tipo exógenas de estado ou endógenas, tá? Exógenas, elas são de entrada do modelo, previamente fornecidas. Por exemplo, então a vazão de entrada no sistema anterior. Elas podem ser controláveis ou não, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando de um modelo de perfil de chuva em uma certa região, tá? Ela é controlável ou não é controlável? Dependendo das estações do ano, sim, é controlável, né? Então, eu tenho aqui uma variável exógena, tá? Então, chuvas em uma região, uma dada região. De estado, então vão descrever o estado do sistema, por exemplo, variação da entalpia, temperatura, pressão, variáveis de estado. Endógenas são dependentes ou variáveis de saída desse sistema, por exemplo, vazão de saída no sistema anterior, tá? Dessas relações funcionais, né, o que são? Elas vão descrever então as interações das variáveis dos componentes, tá? Então, balanço de massa, energia, momento. Parâmetros, então, somente podem ser obtidos a partir da inferência estatística ou experimental. Por exemplo, constante de transferência de calor, né? Constante de transferência de oxigênio, KLA. Que mais? Constante de difusividade, então são parâmetros, tá? Uma certa constante K de reação química, constante obtida através do experimento. Então aqui eu já vou explicar para você a atividade 1. Leia então esse texto abaixo, que vai descrever então como é que funciona um projeto de engenharia, tá? Para o melhor entendimento, então a gente resumiu aqui um pouquinho essa resolução de um problema de engenharia, tá? Então tá aqui o passo a passo, e aí o problema diz o seguinte, para a gente considerar então o transporte de lixo contaminado, e aí tal que esse transporte vai ser apresentado, né, por caminhões, né? Então eu vou adentrar num lugar com 3 tipos de caminhões, e cada caminhão vai poder carregar um tanto de material M1, M2 e M3, tal qual está descrito nessa tabela aqui, tá? Caminhão C1 pode carregar tanto, então tudo isso aqui é a descrição do problema, tá? Eu quero que você monte o sistema linear, esse é um sistema linear, tá? E resolva pelo Excel e pelo Scilab. Agnes, você vai montar o sistema linear desse problema? Não, você vai montar, isso é parte do teu desafio aqui dessa semana, tá? E aí você vai assistir os tutoriais de sistemas lineares no Excel e no Scilab, que estão colocados aqui abaixo deste vídeo, tá? E para responder então essa pergunta e responder mais essa parte 2 aqui, ok? Classificar o sistema, entender aqui variáveis de entrada e de saída. E aqui neste material já está aqui a parte teórica de sistemas lineares, tá? Para você fazer a leitura e seguir o tutorial que já vai ser apresentado abaixo. Muito obrigada, até mais!